Olá, turma, tudo bem com vocês? Então, meus amores, hoje aqui na nossa aula de ciências, nós vamos estudar sobre as características dos animais, correto? E para isso, eu quero que vocês peguem aí o livro de vocês, Buritir Mais Ciências. Vamos abrir aqui na página 12. Então vamos lá. Na aula passada, nós vimos sobre nós estudamos aqui essas imagens, não foi? Nós vimos sobre os animais. Então hoje nós vamos estudar aqui na página 12 as características dos animais. Então vamos lá. Os animais nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem. Por isso dizemos que os animais são seres vivos. Então, meus amores, todo ser vivo, ele nasce, ele cresce, ele reproduz, ele envelhece e morre. Então, todo ser vivo passa por esse ciclo, que é chamado de ciclo da vida, certo? E aqui hoje nós vamos ver as características dos animais. Porque um peixe, ele vive na água, né? E ele precisa dessa água para se movimentar, para se respirar. Um pássaro, ele tem asas, ele pode voar no céu. Uma lagarta come folhas e pode viver no jardim. Então, você já deve ter percebido que existe uma variedade muito grande de animais. Eles possuem diferentes tamanhos, coberturas do corpo, tipos de locomoção e tantas outras variações que possibilitam que eles sejam agrupados de acordo com essas características. Vamos conhecer algumas características dos animais? Então aqui tem uma perguntinha, ó. Você já parou para pensar que as características dos animais interferem na relação com o ambiente em que eles vivem? Dê um exemplo. Então, vocês vão pensar direitinho e responder aqui, tá? E vai dar um exemplo. Então, vamos ver aqui a primeira característica aqui, a cobertura do corpo, ó. Cobertura do corpo. Há animais com pelos, com penas, com escamas ou com carapaça. A cobertura do corpo dos animais pode proteger contra o frio ou o calor, evitar a perda de água, facilitar a locomoção e entre outras funções. Por exemplo, olha, os cães são exemplos de animais com pelos. As tartarugas marinhas são exemplos de animais com carapaças. As serpentes são exemplos de animais com escamas. Os pássaros são exemplos de animais com o corpo coberto de penas. Agora vamos ver que outra característica. Ambiente e locomoção. Então, bora lá. Primeiro nós vimos a cobertura, né? Que tem animais com penas, com escamas, com carapaças, com pelos, né? Então, agora nós vamos ver o ambiente e a locomoção. Então, vamos lá. Outra classificação possível dos animais é de acordo com o ambiente em que vivem e a forma como se deslocam. Os animais que vivem em terra firme são chamados terrestres. Eles se locomovem andando, correndo, saltando, rastejando ou voando. Então, esses animais, eles são chamados de terrestres, né? São os que vivem em terra firme, no solo. Os animais que vivem na água, de mares, de rios, lagos, são chamados de aquáticos.
Eles se locomovem principalmente nadando. A locomoção desses animais é nadar. Eles nadam. Alguns vivem parte de sua vida em ambiente aquático e parte em ambiente terrestres. Eles conseguem se locomover nos dois ambientes, que é o caso do jacaré. Então, o jacaré, né? Ele vive tanto em um ambiente aquático, na água, como ele vive também em ambiente terrestre. Então aqui vocês viram que os animais eles podem ser divididos em dois grupos, não é mesmo? Os animais aquáticos e os animais terrestres. No entanto, é possível a gente ver diversos animais que transitam, que andam, que nadam, né? Tanto no ambiente aquático como no terrestre. Outro exemplo aqui, além do jacaré, a gente pode ver os sapos. Então, os sapos, eles vivem em ambiente terrestre, quando eles são adultos. Mas, quando eles são pequenininhos, parte do ciclo da vida deles é na água. Quando eles são girinos e dependem de ambientes aquáticos, como lagos e rios, para a reprodução. Então, eles passam uma parte da vida deles, tanto na terra como na água, né? Então, uma parte é na água e outra parte na terra. Então, vamos ver aqui, ó. Exemplo de animais, ó. O golfinho é um animal aquático que usa as nadadeiras para se locomover na água. O sabiá laranjeira, as aves, como o sabiá, são animais terrestres, eles têm penas e asas e conseguem voar. A formiga aqui embaixo, ó, é um animal terrestre. Por quê? Ela usa as pernas para se locomover. O jacaré de papo amarelo, ele tem vida aquática, mas também depende do ambiente terrestre. Ele é capaz de nadar e de rastejar. Então vamos ver outra característica. Seguindo aqui na página 14, nós vamos ver aqui a respiração dos animais, que é outra característica. Por meio da respiração, o organismo capta o gás oxigênio e elimina o gás carbônico. Os animais podem respirar o gás oxigênio presente no ar, no solo ou misturado na água. Sem esse gás, os animais morrem. O corpo dos animais apresenta estruturas diferentes para a respiração. Então veja bem, animais como gatos, golfinhos, tartarugas e pássaros respiram por meio de pulmões. Os pulmões são órgãos internos com pequenos compartimentos onde ocorre a absorção de gás oxigênio e a eliminação de gás carbônico, chamada de trocas gasosas, né? Então, gente, o gás oxigênio, ele é muito necessário para que ocorra a transformação química dos nutrientes que libera energia e gás carbônico. E essa energia, ela é necessária para que os seres vivos possam realizar todas as atividades. Entenderam, meus amores? Então, o corpo dos animais, ele apresenta várias estruturas, né? E estão envolvidas na obtenção do gás oxigênio. Os seres humanos e muitos animais, por exemplo, nós, né, e alguns animais, nós temos pulmões.
No entanto, existem animais aquáticos, né, como os peixes, eles têm estruturas que lhes permitem respirar o gás oxigênio misturado na água. Então, e há animais que respiram pela pele também, que é o caso das minhocas. Então, nem todos os animais têm pulmões. Então, vamos lá. Na maioria dos peixes, a água entra pela boca e passa por brânquias, estruturas que captam gás oxigênio misturado na água e liberam gás carbônico produzido pelo organismo. Tá vendo aí? No caso dos peixes. Animais como a minhoca, elas respiram pela pele. As trocas gasosas ocorrem pela superfície do corpo desses animais. Então agora vamos para outra característica, que é a alimentação. Então vamos ver cá. Todos os animais se alimentam de outros seres vivos. De acordo com seus hábitos alimentares, os animais podem ser classificados em herbívoros, onívoros ou carnívoros. O que são animais onívoros? Bora ver, ó. Onívoros, eles comem plantas e outros animais. É o caso dos cachorros, dos gambás, das galinhas e de nós, seres humanos. Os carnívoros, eles comem apenas animais, como o louva-a-Deus, a piranha, o leão, a joaninha e a lagartixa. E animais herbívoros, esses comem apenas plantas. É o caso das abelhas, das borboletas, dos cavalos, dos coelhos e dos peixes-bois. Então, gente, aqui a gente percebe que a dieta de uma espécie ela pode variar de acordo com o ambiente em que ele vive, não é verdade? Então, porém, nem todo ser vivo ele é capaz de se adaptar a uma nova dieta, diferente daquela que ele está habituado. Então, meus queridos, por essa razão, muitas espécies elas sofrem quando têm o seu ambiente alterado ou quando são levados para outros locais. Quando, por exemplo, queimam a floresta, que eles têm que sair daquele ambiente onde eles vivem para ir em busca de um ambiente melhor. Eles sofrem, por isso que muitos animais hoje, há uma extinção muito grande de animais. Então, meus amores, aqui, ó, em relação à alimentação de nós, seres humanos, é possível que a gente percebe que alguns de nós, né, temos que são adeptos do vegetarianismo. O que é isso? Vegetarianismo é um regime alimentar baseado exclusivamente no consumo de vegetais. Então, tem pessoas, seres humanos, que só se alimentam de vegetais. Eles são chamados de vegetarianos. Seja por motivos religiosos, por motivos, princípios filosóficos, ou até mesmo prefere. Né? Tem uma preferência, fala assim, a partir de hoje eu vou ser vegetariana, eu não vou comer mais carne, eu vou só comer só vegetais. E aí, faz essa dieta aí. Então, meus amores, esse assunto de forma natural ou não, é preciso a gente respeitar a opção alimentar de cada um, não é verdade? A gente tem que ter esse respeito. Então, a gente não, por o homem alimentar-se só de vegetais, a gente não vai chamar ele de herbívoro, né? Por ele ter adotado uma dieta vegetariana. Uma vez que essa dieta ela está relacionada à espécie do animal e não às preferências, tá? Então, aqui, herbívoros é uma característica dos animais.
né? Está relacionado ao animal. O ser humano que se alimenta de vegetais, ele é chamado de vegetariano. É uma preferência dele, não é uma característica dele. No caso aqui dos animais, é uma característica. Tá, meus queridos? Então agora eu quero que vocês voltem à página IO12, página 13, página 14 e a página 15. Façam de novo, meus amores, uma breve leitura. Leia direitinho, observe os detalhes, né, atentamente. E aí vocês vão responder a atividade aqui da página 16 e da página 17. Nessas páginas aqui, ó, na 14 não tem, mas na 15 já tem a questão 3. Na página 13 tem a questão 2 e na página 12 tem a questão 1. Então, vocês respondam também. Então, meus amores, qualquer dúvida, entre em contato comigo. Um beijo e até a próxima aula.